Olá meninas, bem-vindas ao meu canal e bem-vindas a esta maquilhagem, que é o vídeo Bad Girl and Good Girl. Eu escolhi a Bad Girl, onde a maquilhagem tem assim uns tons escuros e é mais metálico, e o visual também carrega um pouco mais, puxar para o preto. O preto fica sempre bem, sempre mais neutro, também mais sexy e mais pesado também. E então escolhi este visual de Bad Girl, onde começo por colocar a minha base, e a base é a Velvet da Maybelline, uma base que, embora venha em embalagem, é uma base em mousse, embora a cobertura também seja alta, é uma base que é super leve. Eu gosto muito de passar esta base no meu rosto, porque a base, além de cobrir, não deixa a pele saturada, ou seja, pesada, com aquele aspecto ao final do dia sobrecarregado. Eu adoro esta base e estou a colocar com o meu Duo Fiber, que é um pincel com umas sedas mais leves, onde assim não concentro tanto a base, espalho melhor a base, mais rápido, espalha-se melhor e a cobertura fica também mais leve, apesar de ser mais alta. Então coloco por todo o rosto e agora vou aqui fazer este Face Studio da Maybelline, que é, vamos fazer um contorno cremoso. Não recomendo para peles oleosas, mas a minha pele é oleosa e com este truque que eu vos vou ensinar a seguir aguenta bem. Agora, se a vossa pele é muito oleosa que nem sequer com o truque aguente, não utilizem este truque de contorno em creme, que vai fazer com que no final do dia a vossa pele fique muito mais brilhante. Portanto, eu vou colocar nos pontos chaves de contorno, como vocês já sabem, por baixo das minhas bochechas, um bocado a encurtar o queixo, nas laterais do nariz para afinar e no contorno cá em cima, ou seja, nas têmporas, embora eu não precise porque não tenho uma testa alta, mas sempre dá para aquecer um pouco mais o rosto e o rosto. A seguir, com um pincel mais de rosto, mas mais pontiagudo, vou concentrar o meu contorno, vou esfumar o contorno, e com este pincel é muito mais fácil, como ele é pontiagudo, acaba por ser somente naquela região, ou seja, vou esfumar somente mais pormenorizado, mais destacado naquela região. Nas laterais do nariz será com um pincel de olhos, quero concentrar mais contorno e também ao mesmo tempo esfumar, mas um esfumar mais pormenorizado. Portanto, vou esfumar tudo bem, para não deixar linhas. Depois com o corretor de olheiras acabo por esfumar melhor o nariz. E é este o aspecto que fica. Vou então passar para os olhos e, claro, colocar um primer de olhos Within da Urban Decay por toda a pálpebra móvel. Para mim é o melhor primer que existe de momento. Vou colocar depois com o aplicador que traz e de seguida então vou espalhar melhor com um pincel de colocar o corretor de olheiras, para ir mais ao pormenor. Eu vou a seguir secar tudo com o dedo, é melhor porque assim vai aquecer o produto e vai entranhar melhor. A sobrancelha, uma sombra mate, sem brilho, mas que nem é branco nem é bege, fica ali intermédio e é o suficiente para me dar um ar mais natural, um up mais natural, com um pincel pequeno. E de seguida vou colocar a sombra de transição Bambu da Creoland ao longo do meu côncavo com um pincel de esfumar da Sephora.
De seguida vou à minha paleta da Makeup Revolution Reloaded, Neutral 3, eu adoro estas cores, e vou colocar aquela cor assim mais castanho, muito quente, no côncavo e ups, eu tinha limpo o pincel, só que não sequei como deve ser e ele acabou por colocar um produto a mais no meu côncavo, portanto tenho que depois esfumar com outro pincel limpo, melhor. E vou colocar ao longo do côncavo, mas concentrando mais a cor no canto externo do olho. E claro, esfumar muito bem porque fiz ali porcaria. Agora, com aquela cor com um subtonzinho assim mais arroxeado, vou colocar assim um bocadinho abaixo, tanto que eu mudei de pincel, coloquei um pincel mais de esfumar, mas mais reto. Vou colocar um pouco mais abaixo da sombra anterior e vou concentrar a mesma então no canto externo e, claro, esfumando ao longo do côncavo. Portanto, estão a ver, esta cor é lindíssima e combinada com o castanho mais quente fica... nem sei explicar, eu adoro esta paleta mesmo, principalmente assim para fazer aquelas sombras mais dramáticas ou looks para o inverno. É esta paleta que eu recomendo, com estas sombras maravilhosas, mates e quentes. Portanto, esta sombra da Makeup Revolution é excelente, não só no preço, como também em termos de pigmentação, como podem ver. Depois de seguida coloquei uma sombra em creme da minha paleta da Sephora, que é sempre muito difícil de eu vos mostrar a paleta da Sephora, começa a cair as gavetas todas. Coloquei na minha pálpebra móvel, com um pincel assim mais espalmado. Vou borrifar com água termal o meu pincel anterior, a que estava a usar, e vou colocar este pigmento da Makeup Revolution, que foi uma das youtubers que enviou para mim aqui há algum tempo, e vou colocar por cima. Pigmentos, vocês sabem que vocês podem utilizar de duas maneiras, ou com o pincel seco ou com o pincel molhado. Com o pincel molhado, como eu estou a utilizar agora, a sombra fica muito mais vistosa, fica muito mais metálica e fica muito mais brilhante, fica muito mais bonita, na minha opinião. Portanto, este pigmento já deve ter sido descontinuado na Maquilalia. Eu vou aos poucos e poucos colocando e ao mesmo tempo vou tentando esfumar ali com aquela sombra mais escura. Para a minha linha d'água vou colocar este lápis Essence, mais cremoso e de longa duração, e vou colocar preto porque vai fechar mais o olhar, é verdade, mas também vai torná-lo muito mais dramático. E porque o meu olho assim o permite, vou colocar este preto. Para quem tem um olhar pequeno, coloco o lápis branco porque vai torná-lo maior. Mas como eu não tenho o olho grande, mas tenho um olho médio, portanto consegue suportar um lápis preto na linha d'água. E agora, com uma sombra preta mate, vou colocar com um pincel enviosado ao longo da minha linha da pestana inferior
para que as ceras do lápis se prolonguem por ainda mais, para que também fique mais visível o preto naquela linha e enfim, para tornar muito mais dramático também o look. Agora vou colocar um dos meus melhores corretores da Catrice, que é o Camuflage. Vou limpar toda aquela região por baixo do olho. Vou também iluminar um pouco, apesar de não ser um corretor muito claro, mas o objetivo é mesmo limpar aquela zona ali. E com um pincel espalmado de base, vou então espalhar um pouco e se calhar concentrar, porque é um pincel mais de concentrar ali aquela parte do corretor de olheiras e fazer aquele triângulo da olheira. Vou então selar tudo com o meu pó translúcido da Benefit, o melhor pó que existe para mim, porque ele realmente dura o dia inteiro sem que haja uma única risca, ou seja, sem que o corretor parta, sem que nada, realmente, e sem que haja também brilhos indesejados. É pena ter sido descontinuado. O meu iluminador da Makeup Revolution, lindíssimo, vou colocar com o pincel também do Fiber. É verdade, ele concentra bastante este iluminador, mas por isso é que eu coloquei o pó do Fiber para ficar um pouco mais natural, e vou colocar então por cima o blush. Por cima do iluminador não, mas vai apanhar um bocadinho do iluminador e é um blush mais alaranjado da Sephora. Vou finalizar o olho com a sombra da minha paleta Makeup Revolution, a última sombra que usámos, que foi aquela mais arroxeada. Vou colocar com um pincel de esfumar mais reto e claro, vou colocar aqui na linha inferior das pestanas. E vou experimentar, sim, porque foi a primeira vez que eu usei esta máscara da Essence e fiquei tão maravilhada com ela, porque ela realmente foi descoberta do ano. Ela é o perfeito dupe da máscara da Clinique High Impact Extreme Volume Mascara da Clinique. Ela realmente é semelhante mesmo, não só pela sua escova, não é? Que é assim, tem os pelos bem curtinhos, como também o volume que deu às pestanas. Fiquei mesmo muito admirada e impressionada com esta máscara. A minha já acabou, da Clinique, e não sei se volto a comprar ou não. Em princípio voltarei a comprar, mas só depois então de acabar esta. Vou colocar estas pestanas postiças da Makeup Revolution, que faz referência à Bela e o Monstro, uma edição limitada, e tive alguma dificuldade, não sei, há dias assim que se tem mais dificuldade em colocar as pestanas postiças. Voltem com a vossa máscara de pestanas para colocarem, para misturar a pestana falsa com a pestana verdadeira, para dar um aspecto muito mais natural às pestanas. E para o olhar ficou assim, e agora vamos então finalizar o look inteiro com os batons. Os batons que eu escolhi foram dois. Um deles, que foi o Orange Soda, que eu estou a colocar, não foi propriamente para mim a opção mais feliz, porque acho que não ficou tão bem. E por cima coloquei o Estocolmo da NYX. Portanto, deu assim, não coloquei um batom muito garrido, coloquei tons um pouco mais nudes, mais neutros, mas acho que não era bem assim que eu queria. Mas espero que vocês gostem, ou que se tiverem outra ideia podem sempre trocar e até podem colocar batons muito mais garridos.
Depois coloquei por cima um gloss, porque também não estava a ficar muito satisfeita com este tom de batom. Coloquei um gloss da Sephora, não tem nome, foi uma oferta de aniversário, mas também foi assim a fugir para os tons neutros. Depois coloquei uns acessórios, só para dar aquele aspecto mais casual, mais graça ao look. E pronto, e este foi o meu look total de Bad Girl. E agora eu gostaria de deixar a sugestão para quem é que quer fazer a Good Girl. Por favor, façam uma Good Girl e enviem-me para o meu e-mail, ou então identifiquem-me, porque eu quero saber e quero partilhar esse vídeo. Um grande beijinho a todas e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, meninos!